Vamos lá. Deixa eu chamar aqui o Cássio. 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 Fala, senhor Cássio. Opa, tudo bem? Muito bem, muito bem. Tá me ouvindo bem? Tá me escutando? Tá me vendo bem? Tô. Você agora tá tranquilo aí? A Opa, imagem tá, graças a Deus. Oi? a imagem tá boa, tá tudo certo. Tá, por Aí, enquanto aqui tá tudo certo, tudo certinho. tá entrando a galera aí, Felipe Primo. Já trabalhei com esse caboclo aí já. É, Deixa o pessoal aí entrando aí. E aí, como é que foi graças a a Deus aí tá tudo certo. Como é que foi aí com o pessoal aí, você mostrando aí o, acho mesmo, o tema da live, né? Que a gente, você chegou a acrescentar alguma coisa a mais? Né? Não, não, pô, deixei do jeito que tava mesmo. Vamos trabalhar dessa forma. Depois, se nas próximas a gente vai acrescentando o que for melhor aí. Você tá com o papel aí, tá com o tema aí na mão aí, que eu não trouxe. Tem aqui o, né? Qual E foi a só pra última gente, vez que você falou estou mal para alguém, sim, né? é isso aí, mesmo. E todo o resto aí a gente vai decorrendo aí. A galera vai se identificando com algumas dores aí, né? Com algumas coisas. E a gente vai trabalhando aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, aí fica à vontade. Aqui, certeza. Ou quem quiser perguntar, a gente vai chamando aí. A galera que vai entrando vai instigando aí. Enfim. Eu, quando eu tava vindo para cá, né? Aí peguei um Uber e as coisas acontecem assim, parece que é, é combinado, né? O cara Sim. contando a história dele, assim, de vida, né? É um rapaz novo, acho que ele não tem nem, deve, se tiver 30 anos é muito, né? Aí ele falando que a gente começou a conversar com ele, e aí como é que tá o trabalho hoje, né? Que hoje é feriado, né? Então É, não costuma ter muito movimento para Uber, né? Pelo menos aqui. Aí ele falou assim, agora tá devagar, né? A maioria da galera que movimenta a região aqui é estudante, aí foi sim, sim. viajar, foi para casa. E aí ele começou decorrendo assim na conversa, ele falou assim, antes, cara, quando eu comecei, já tá uns 4 anos, né, nessa profissão de Uber. Aí ele falou assim, quando eu comecei, cara, eu não dava um fio dentro do carro, né? Ele É, falando que ele era tímido, né? Ainda um pouco travado, né? Mas conversa normal e tal. Aí ele falou assim, putz, quando eu tava, a minha namorada mesmo falando, ele explicando, quando ela tava conversando comigo e ela percebia que alguém entrava no carro, não dava nem tempo dela falar tchau, e já desligava apavorada, assim, né, com medo de alguém entrar, escutar a conversa e tal. Aí é.
com o tempo ele foi se soltando, né? E é justamente disso que a gente está conversando, né? Como o homem fica calado, né? Tem essa trava. Tá certo que é o perfil dele, né? Tem perfis, tem gente que é comunicativa, né? A mulher sempre fala mais que o homem, né? Sim, então, Tem uma tem tendência a falar mais que o homem, né? uma galera que se deixar é o dia inteiro falando, mas tem É, perfis que são perfis que as pessoas ficam caladas, né? exatamente. E o perfil das pessoas mais tímidas, né? Digamos assim, tem outros modos de explicar isso, mas resumidamente, para todo mundo que entender o que é uma pessoa tímida, né? Quando a pessoa tem uma trava ali, ela não tem, a construção mental dela não é uma pessoa de ficar falando, né? E aí a própria namorada dele percebia isso do outro lado da linha, ela percebia que ele já tinha travado ali, entrou alguém dentro do carro e ele desligou. Aí Ué, e depois, essa coisa de trava, até mesmo da timidez, ah, ela vem também, ela é muito de família. Eu tiro é, pela minha, né? sim, Pela minha família. Então, aquela coisa de não falar besteira, né? Não sei, a família de cada um tem um jeito, né? Mas na minha formação, quando eu era criança, a gente não podia falar, porque ó, a minha mãe sempre falava, ó, para falar besteira é melhor ficar quieto, senão você vai é, passar vergonha. Então, ficou sim, sempre essa crença de que você vai falar besteira e vai passar vergonha, entendeu? é feio. Então, aí fica aquela criança, aquela pessoa que na escola ela sabe a resposta quando o professor faz a pergunta, mas ela olha para o lado, olha para o outro e fala: Ah, não vou falar não, né? Vai que tá errado, eu vou passar vergonha. Aquela Ah, fala da mãe do Uri, é né? Aí ele não bacana. levanta a mão, mas nem ferrando. Aí o outro fala, erra, acerta, tá tudo bem, tá tudo certo errar. E Mas vai, o que a gente não fala porque espera todo mundo falar, e às vezes você sabe a resposta, a pessoa fala, e você fica falando, putz, por que que eu não falei? Por que que eu não falei? Não é? e aí passa a adolescência, passa a saída da adolescência e vira um adulto, sempre falando, por que que eu não falei? Por que que eu não abri a boca, né? E E eu vira, falo, vira uma ó, trava. eu falo mais. Essa questão de timidez, ela fecha as portas da nossa vida, né? Ela vai fechando portas. Querendo ou Sim, não, a pessoa que tem coragem, o homem que tem coragem de errar, né? De falar, vai, você vai, fala, vou falar, o importante é falar, ele sai na frente. sim. Sai na Mesmo frente, que, porque ele arrisca, sim, né? mesmo que erre, ele vai conseguir abrir pelo menos. É lógico que o cara, se ele falar demais e não prestar atenção também, ele se atropela. Mas se ele tiver atento ao momento, ele vai falar, vai errar, mas ele vê, putz, ali não era para mim ter falado. Aí na próxima ele dá uma consertada no negócio, né? Ele dá uma dosada ali e vai se arrumando no meio do caminho, né? Exatamente. Mas Porque tranquilo. não tem receita, né? Você tem que se arriscar para conhecer o que dá certo e o que dá errado, né? Então, são momentos assim. E aí esse rapaz contou várias outras histórias, né? Sonhos de vida, né? Que ele tá querendo buscar uma faculdade, mas qual que era o sonho dele? O que ele aprendeu quando criança, o sonho dele? Dentro de uma oficina, ele aprendeu a trabalhar com carros. Então, aí agora ele meio que está desviando para outra coisa, para a área Sim. de exatas. Então, putz, quando você vai escutando assim, você vai pegando os detalhes assim das dificuldades da vida, né? Que as pessoas vão tendo, principalmente o homem, né? Que tem, não, eu tenho, como ele, né? Vai casar, eu tenho que fazer dinheiro para casar, pô. E Verdade. aí de Uber não tá dando. Então o cara começa a entrar naquela aflição, não, eu tenho que prover, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e começa a virar um boné velho a vida dele. É o desempenho, né? Que eu preciso dar conta.
Tem que dar Eu conta. preciso dar conta, essa cobrança, né? Aí, às vezes, quando você não consegue dar conta, vem a frustração, vem a dor. Eu não consigo Aí, dar conta, aí é né? difícil. Aí para É, resolver sem saber qual que é a dor, aí fica difícil pro cara. E aí entra nessa, cai nesse problema, né? Quem, que horas que o cara pede ajuda, né? Mas ele não sabe qual que é a dor, como é que ele vai pedir ajuda, né? um fato um ponto principal aí é tomar consciência da dor. O Sim, que está te causando sim. a dor? O que Porque enquanto você não descobre, não tem a consciência, né? Jung fala muito isso, né? Enquanto você não tem a consciência, né? E não encara de frente a dor, né? E sim, saber aonde está, o que está acontecendo e na hora que está acontecendo, você não consegue resolver. sim. E E essa coisa vai aí, se repetindo, repetindo, se repetindo. É como ele fala, assim, todo o trauma, né? O trauma, aquilo, as coisas não resolvidas, sim, né? Ela volta mais tarde como destino, é, né? Tudo que não é resolvido, por exemplo, um trauma, uma coisa, como diz assim, alguns hábitos da infância, aquelas coisas emocionais mal resolvidas, ela faz assim, ele nunca morre dentro de você, não, né? Eles estão reprimidos. Ele fala, Jung fala isso, né? Tudo aquilo que você vivenciou, seja bom ou ruim, eles são as coisas ruins geralmente são reprimidas, né? E volta mais tarde em forma de destino. É por isso que a gente fala que os resultados não mentem, sim. né? A Ele gente vai chama, vivendo, a gente vai construindo isso ao longo da vida, ele né? E chama ele de fala que sombras, né? as sombras, isso mesmo. Então essas sombras ela vai sempre e é interessante que o nosso papel de terapeuta é Né? isso, é Sim, lançar a luz nessa sombra para você encarar ela de frente. é isso. Pô, isso que é, Basicamente o papel do terapeuta é esse, né? É lançar essa luz. Quando você começa a enxergar, falar, é aí que está o problema. Então é aqui. Aí você começa aí começa a saber a porta de saída, né? sim, Como eu falei com você aquele dia, né? Abre a porta, você põe a luz na escuridão, a pessoa abre a porta e sai e vai viver. sim. Então essa vida vai parar de andar em círculo, né? Porque a vida é fluidez, a vida é Sim. abundância. Essa que é a chave, né, do negócio, né? É você tirar aquela dor das sombras, né? Porque o cara, ele tá vivendo aquela vida atormentada, aquela vida pesada, né? E essa E questão ele não consegue do ver, né? trauma, sim. Não pode Essa falar, eu não questão, entendi. e essa questão dos traumas masculinos, né? Tanto Hum, masculino quanto até mesmo os femininos, sim, a gente fala assim, vem muito dessa construção familiar, dos primeiros mentores, né? Os tutores, professores, aquelas pessoas que conviveram com você, vai formando a sua percepção de mundo, né? E essa percepção de mundo é só a sua percepção de mundo, né? A pessoa vai não falar é assim, mas ninguém. ele é muito mais do que a gente pode perceber, né? E essa percepção que a gente tem do mundo, ela muitas vezes ela é limitada, Sim, né? É escassa, limitada. E a gente, quando vai, quando às vezes até nos relacionamentos, isso muito nos relacionamentos acontece também, né? Quando você encontra outra pessoa que também às vezes tem uma percepção de mundo, é onde essas exatamente. percepções se chocam, né? Se chocam, porque aí eu tenho minha percepção de mundo que também está aqui, não deixa de ser certo, porque até onde você conseguiu enxergar e perceber, e a outra pessoa que está com você também, até onde ela pode enxergar e perceber, Sim, né? Aí você, poxa, mas até então, o que ela vê do mundo é correto para ela. E o que ele vê do mundo também é correto para ele. Só sim, que, aí, assim, enquanto uma pessoa não consegue olhar com um olhar mais abundante, abrir, né, expandir esse olhar, esse horizonte da sim, percepção do mundo, vão ficar entrando em conflitos.
Porque, não, o meu mundo é o correto. Esse que é o certo. Fazer assim, dessa forma, né? É onde você fala lá do complexo de Gabriela. Não, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou ser assim. Né? É isso mesmo. Você que está errado. Aí o outro também, não, é você que está errado. É onde vem os conflitos. Sim. Aí Né? começa a os mundos se chocarem, né? Aí por isso que Ah, eu falo assim, você tem que ter pelo menos a caridade, né? A caridade de. Quando você tem a caridade da percepção que o mundo é abundante, é mais do que aquilo que você pode ver e perceber, sim, aí é onde você começa a ver o quê? É que o outro também talvez está tendo uma visão um pouco apequenada da coisa, dentro do horizonte que ele tem. Por isso que é comum você falar, você olhar assim uma pessoa e falar assim, fulano já viajou bastante, já foi para tal lugar, foi para tal, foi para Europa, foi para tal, né? E volta com a mente expandida, é, né? E essa expansão da mente nada mais é que a percepção de mundo que ampliou, sim, isso né? mesmo. Às vezes ele vivia lá naquela vidinha com um pouco, né? A percepção de mundo, aquilo foi passado pelos pais ou aquele grupo de amigos, as pessoas ali do boteco, do botequim da esquina, era aquela percepçãozinha pequenada do mundo. De repente ele teve a oportunidade de ir para a Europa ou conhecer outros lugares do Brasil, conviver com pessoas com outra visão mais ampliada. O que acontece? A visão dele também expande. Quando ele volta para aquele lugar de novo, se ele voltar para aquele ambiente, a mente dele expandiu que já não cabe mais ali. É onde as pessoas falam, nossa, fulano mudou tanto, né? Como que ele mudou? Nossa, eu não criei esse menino assim, né? Eu não criei esse cara assim. Por que, que ele mudou tanto? Mas não é, é a mente que expandiu. É a mesma pessoa. Uma mente, quando ela expande, ela não volta mais ao estado anterior. Né? A tendência dela é só expandir mais, 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 mais. Então, por isso que as pessoas falam, né? Quando a questão da escassez, né? Escassez não é só no campo financeiro, é na questão também emocional, né? De relacionamentos, às vezes de potencial de emprego, de trabalho, né? Principalmente na É, cabeça, né? porque a gente olha assim muito em Santo Tomás, né? Santo Sim, Tomás ele é fantástico nessa questão. A gente todos nós nascemos, nós recebemos a nossa essência como semente, sim, né? Semente. Só que a semente, se você prestar atenção, a semente de um abacateiro, ela é grande, né? Um pouquinho mais arredondada. Mas naquela sim, semente tem todo o potencial de uma árvore grandiosa, sim, sim, entendeu? Então a nossa vida também, quando ela é concebida, a nossa alma é concebida por Deus, ela também, na nossa essência, tem todo o potencial para a gente viver o nosso potencial máximo. Só que o que acontece, muito desse potencial ele não é bem desenvolvido. não, A gente não desenvolve todas as nossas faculdades. E por não desenvolver todas as nossas faculdades, a gente tem uma visão limitada das coisas. Né? Porque a mesma essência que nós recebemos, recebeu Beethoven, recebeu Einstein, recebeu sim. Santos Dumont, todos esses caras que fizeram coisas grandiosas têm o mesmo potencial que nós temos. E por que é diferente? Né? O E cara que conseguiu fazer, né, fazer grandes feitos no mundo. Porque a gente talvez não desenvolveu todo o nosso potencial máximo. sim. Né? E aí E, falta. como você estava falando aí, né, a capacidade de conhecer, você vai perceber que todos os filósofos buscavam isso, né? Qual Sim, que é, qual que é a chave do conhecimento, né? Porque era algo que era muito, era como se fosse a mesma coisa de você hoje acessar você tem um computador, né? Antigamente, por filósofo, o conhecimento era a base de tudo, né? O que sim. hoje está um pouco perdido, né? Com o advento da tecnologia, as pessoas deixaram de adquirir o conhecimento para olhar algo do lado de fora, mas esqueceram que a maior tecnologia está aqui dentro, né? E Sim. a alma, né? É o desenvolvimento É maior. do, Maior que do a máquina. corpo e do Foi espírito. a partir do cérebro de um homem que Sim, foi criado o computador, não o computador que criou o homem.
É, né? Então, estão o nosso querendo isso potencial agora, sempre né? é o maior, né? O É, potencial humano, né, sempre é o maior. Então, é o que isso a gente fala que é a virtude da magnanimidade, né? As sim, pessoas nem sabem o que é isso, né? Tem muita gente que nem sabe o que é isso, virtude da magnanimidade. Ou tem outra virtude da grandeza. As pessoas nem sabem o que é isso, mas são virtudes que faz você operar no seu potencial máximo. E sim, operar no potencial máximo é você fazer uso de todas as faculdades que Deus te deu, sim, né? E muitas vezes as frustrações do homem, do ser humano, é porque ele vive, mas ele não vive no seu potencial máximo, né? Mesmo que seja uma coisa simples, mas se você fizer o simples no seu potencial máximo, será algo grandioso, né? Se você fala assim, um construtor que ele trabalha no seu potencial máximo, mas todo focado para a construção, ele é um excelente, é o cara que monta uma construtora e faz coisas maravilhosas. Isso é sim. potencial máximo, né? O médico que trabalha no seu potencial máximo, né? Porque ele descobriu a vocação e empenhou-se para desenvolver todas as faculdades naquela área que ele desenvolveu, ele vai operar no seu potencial máximo, né? Eu demorei muito tempo para entender isso, muito tempo para entender isso, mas são coisas que nós deveríamos entender logo nos primeiros anos da nossa vida, né? Talvez teria menos frustrações, menos dores, se a gente conseguisse entender isso Com logo no começo, certeza. nos primeiros anos das Você, nossas vidas, você né? vê que o potencial, ele não é tão difícil assim de enxergar, né? Não, não. Quando, antigamente, quando a criança tinha um potencial, as pessoas olhavam mais para isso, né? Mas É, hoje sim. não. Hoje as carreiras estão assim, não, Hoje está você tudo só tem essas pautado opções. hoje é tudo pautado pela faculdade. Então, não Sim, importa o que você vai fazer. Não, faça uma faculdade. É faculdade é, de quê? Não sei. Não, faz a faculdade. Né? Não demonizando que o ensino superior, mas é como se fosse assim, se você não fizer não tiver um nível superior, tu não é ninguém, sim. né? E hoje você vê muita gente tá abrindo mão, às vezes porque sabe, às vezes se formou, mas às vezes não tem a coragem de retroceder. Não tem Não, de coragem de falar, voltar e viver o seu potencial naquilo que realmente você sente entusiasmo de fazer. pegar aquilo que você viu que não serve para você e descartar, acabou. As pessoas Isso. têm um apego, né, às coisas que não dão certo, né? E quando eu falo as pessoas, eu também já fui assim, pô. Já tive Assim, não, apego. a gente fala por conhecimento próprio. Como eu falo assim, eu demorei muito, por você falar, eu demorei muito para entender a dinâmica da vida. Sim, Tem uma dinâmica. Se a gente falar assim, quanto mais cedo a gente entende isso, quanto mais cedo você percebe isso, mais rápido você vai viver em plenitude. sim. Porque viver em plenitude é viver conforme a sua finalidade no seu potencial máximo, né? Não é. E os ganhos, às vezes as pessoas só estão focadas hoje no ganho financeiro. É, O ganho financeiro é consequência de algo bem feito. É é consequência. você. É uma inversão, existe uma inversão de valores. Às vezes as pessoas colocam o ganho financeiro primeiro para ver, para ela ficar, opa, agora eu estou legal, para depois tentar correr atrás de algo, né, que a realize, vamos dizer assim, né? O seu ganho financeiro é você conseguir servir alguém com a sua Exatamente. excelência, né? Porque não tem aquela fala, não sei quem disse, tem muita gente que fala assim, o, o ganho, você vai descobrir o seu potencial, a sua vocação, o seu dom natural, quando você, através do que você sabe fazer, resolver o problema de alguém. Sim, Porque nada, né? Assim, o trabalho nada mais é que resolver o problema de alguém. sim. É Né? isso Está sempre mesmo. resolvendo o problema de alguém. Né? Você estava lá no Uber. O Uber resolve o problema seu de transporte, de locomoção. Sim, Né? Então, ele está resolvendo o problema de alguém. E ele pode fazer isso também no potencial máximo. Eu vejo, cara, eu conheço um cara que ele começou com o Uber, ele passou é, para o Uber Black e ele ganha uma boa grana porque ele fala inglês
e pega um público seleto para levar aqui perto, aqui no aeroporto de Guarulhos. sim. Entendeu? E é É, recomendado, então ele só leva o pessoal mesmo e no não falta. nível. Quer É, dizer, ele faz aquilo que todo mundo faz, só que ele levou num potencial máximo. mais alto. Sim, é isso Né? mesmo. Pegou aquilo lá e falou assim, não, eu não vou só ganhar dinheiro, eu vou pegar o inglês que eu sei fazer, falar, fluente, Sim, vou pegar um carro melhor, vou investir, né? Porque eu gosto de me comunicar com as pessoas sim. e começou a fazer esse trabalho e gosta de dirigir, juntou todas as coisas que ele gosta de fazer e colocou isso num potencial mais elevado, E você vê, né? né? Usando o Uber como exemplo, né? Eu converso quando eu tenho oportunidade, às vezes o cara a pessoa não quer conversar, né? Mas quando você Uhum. conversa, a maioria das vezes os caras reclamam das dificuldades, né? É E aí reclamar. quando você vê assim, são dificuldades que você vê que não é o problema do trabalho, né? É o problema da pessoa. É porque o problema não é o trabalho realmente, né? O problema às vezes é na escolha. Sim, A escolha talvez foi uma escolha olha, equivocada. Às vezes foi na hora, é que a gente fala assim, às vezes é quando a gente escolhe, faz as escolhas, né? Quando a gente ainda falando da questão da magnanimidade, da virtude, das coisas mais elevadas, se sim, a gente fala assim, tem duas faculdades as faculdades da alma, né? É, as faculdades inferiores é quando você é levado pelos sentidos. As sim, superiores, quando você vai sendo levado pelo intelecto, e sim, faz você aspirar às coisas mais elevadas. sim. Quando você faz as escolhas, como a gente não tem isso bem desenvolvido na nossa educação, que a educação nossa é um pouquinho assim É, deficitária, não porque às vezes porque os nossos pais não sabem, porque eles não sabiam realmente, né? é, Os pais não sabem às vezes ensinar um filho a adquirir virtudes, porque eles também não sabem, não, não foram aprenderam essas coisas. Então a gente tem, em determinado momento da vida, a gente tem que procurar por nós mesmos, sim. né? E E o graças que a Deus a acontece? gente tem essa capacidade de É, procurar por consegue, nós mesmos. hoje com o avanço da internet a nosso favor, você Sim, consegue fazer um curso de filosofia, um cursinho, sem entender muita coisa disso, num curso básico, simples, sim, né? É só querer, né? sim, E eu falo, aí quando eu falo assim, aí pelo fato de não ter isso bem desenvolvido, a gente acaba fazendo as nossas escolhas, principalmente nos primeiros anos da vida, conforme é, as faculdades inferiores da alma, que os sentidos. é. E é onde às vezes dá muito errado, É porque né? Aí é sentidos, onde a gente fala assim, a gente acaba se relacionando mal, casando mal, às vezes tem um filho fora do casamento, que aí é, vai, vai ser um forte candidato a ser um pai ausente, tudo né? porque é um Porque a maldito mãe dele vai sentido. deixar. Então, são questões, porque né, são questões que a gente vai sendo levados. Nós vamos sendo, quando a gente não tem como fala, as faculdades superiores bem desenvolvidas, nós Sim, somos arrastados pelas inferiores, que é o quê? sim. São os prazeres. Você vê, tem eu não lembro onde foi que eu li isso, mas parece que Aristóteles assim ele estudava o desenvolvimento, né, as faculdades Ele fala do muito sobre isso indivíduo, também. né? Sim. Mas dizem que ele nunca citou nada abaixo do disso, né? Nunca citou nada abaixo do homem elevado, porque abaixo disso a gente compara os sentidos, os nossos sentidos baixos como o de qualquer animal, um cachorro aí. Exatamente. É, Para quem tem um porque cachorro, é só lembrar, se você jogar um o, capo de comida pro cachorro, ele vai comer até desmaiar lá. Exatamente, está comendo, comendo, comendo. E a gente, sem essa parte, como fala assim, intelectiva, Sim, fazemos igualzinho, quando a gente sim, não tem essas faculdades superiores. Porque o que nos faz humano, nos faz homens, humanos, essas faculdades superiores da alma. sim. É isso que nos faz humano. Entendeu? E quando a gente tirou isso, né, tirou essa. Porque essa parte humana é que nos assemelha ao Criador, nos assemelha a Deus. Sim. E quando a gente afasta disso, o homem ele tende a,
a se assemelhar aos animais. É por isso que a atitude realmente, você vê, quanto mais distante de Deus, distante do Criador, Mais mais, mais, animalista. mais animalesco ele fica. É por isso que ele vê a esfera animal, ela começa a gritar, porque você vê que você fica escravo dos vícios, das paixões, das tendências, e aí você vai sempre afundando mais. Como diz assim, a miséria sempre busca companhia. Ela sempre vai afundando mais, né? Você vai só afundando mais. Mas Sim, por quê? Porque quando você começa aí, e ainda assim, em Santo Tomás a gente vê isso também. É, sim. quando Santo você mais fala não muito. quando você não, quanto mais baixo você estiver, mais entregue aos vícios você está, menos você consegue, menos a graça de Deus vai te alcançar. Por quê? Ela não te alcança porque você não consegue contemplar isso. Sim, Né? Você pode perceber quando o cara está num nível muito carnal, né? Ou muito sensualizado, que é nessa questão erotizado, sim. ele não consegue olhar a coisa assim do nível mais superior, mais elevado. Até mesmo a espiritualidade dele cai. Sim. Não tem como, Cai. né? O cara querer ter espiritualidade com os olhos dele perdidos na carne, né? Como aquilo que a gente estava falando, né? Sobre o problema hoje do vício da pornografia, né? Que os Exatamente. homens que Que é onde eu são, muito são trabalho. o público consumidor disso, né? É. E amanhã a gente vai estar dando continuidade lá sobre a energia, finalizando sobre a energia sexual, né? Que é, Sim, é uma energia muito poderosa, muito pura, né? sim. Só que a gente na cultura atual é, leva ela Desperdiça. para o outro lado, né? E ela trabalha contra nós, né? E ela acaba virando, como fala assim, a energia sexual mal utilizada, ela nos destrói. Sim. Ela bem utilizada, ela nos levanta, nos faz trabalhar, operar nesse potencial, ajuda a operar nesse potencial máximo. Agora, ela quando ela se reverte contra nós, ela nos destrói. E Você isso vê, você tira por o exemplo de lutadores de arte marcial. Quando o cara vai competir, ele não pratica relação sexual, porque aquilo vai retirar uma energia dele que ele pode muito bem aplicar ali contra o oponente dele, né? isso. Você vê que até mesmo quando você fala de até jogo de futebol, se eu não me engano, quando os jogadores estão na concentração, estão se Sim, preparando para uma grande partida, que é uma partida decisiva, né? Alguns treinadores falam, ó, por favor, hein? é, Mas isso por quê? Porque eles vão operar num potencial melhor, né? Vão sim. operar melhor. Agora imagine isso se fosse além de só do físico, fosse virtuoso. Né? Ah, Você vê que aí nesses caras, nesses atletas, só tem aquilo, é só a parte física. é só Ainda não físico, está no plano mais elevado, que é o plano que a gente fala espiritual, né? do intelectivo, né? Que é onde você adquire as virtudes. Não está no Do campo das cara, virtudes. do cara que, pra gente que é católico, o cara pegar e praticar ali Uhum. um terço, né? Ali, uma oração elevada, né? Não consegue. Muitos homens mesmo hoje não têm essa prática, né? Então é onde ele. Quando ele. Aí quando você usa. É que nem a gente fala assim, por que que o homem se frustra muito, né? Determinado ponto da vida, quando você não tem a finalidade, ele se frustra muito. Porque ele trabalhou, que nem, né, tem os fins, é a finalidade e os meios. Ele usou os meios como fim. Sim, Só que os meios são finitos. Eles sim, vão acabar, eles vão perder o sentido muito rápido, né? Quando a gente fala ali, o próprio Schopenhauer fala, né? O tédio. E quando você ah, vai chegar num determinado momento da vida, aí vem a frustração, sim, né? E aí vem a busca mais acentuada pelos vícios, pelo álcool, pelo sexo, até mesmo as drogas. Ela parte daí, porque a vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o sentido, e aquilo vai causando muita dor.
E essa dor eu tenho que anestesiar onde? É, É no prazer. os vícios, é. É, nesse prazer. E esse prazer é o quê? Eu vou buscar no sexo, eu vou buscar na pornografia, eu vou buscar no álcool, eu vou buscar na droga. Então eu vou buscar outras fontes de prazer para anestesiar essa dor. Porque quando eu olho para a minha vida, é dura demais, ela dói. E se ela dói, eu tenho que correr atrás de algo. Algo Cara, que você, vai você anestesiar, vê, que vai aliviar. Só que aquilo passa muito rápido. sim, você Né? vê Toda a isso produção de um claramente, assim. bem finito passa muito rápido. E se ele passa muito rápido, a tendência é eu ter que fluir novamente daquilo. E Sim, quanto mais eu vou fluindo daquilo, mais a tendência a ficar viciado, né? Eu ficar dependente daquilo, né? Porque você, é como falar, quando você tem uma dor de cabeça e começa a tomar dipirona, daqui a pouco a dipirona não resolve mais, você vai é, tomando de novo, de novo, de novo, vai pegar um remédio mais forte, porque eu não consigo, não passa a minha dor. Aquela dor me incomoda, tomo um comprimido, não resolve, eu tomo dois. Daqui a pouco eu é, estou tomando três em um curto período. É o mesmo princípio de qualquer outro vício. e o seu corpo te falando ali, isso aqui não tá dando certo. É. Ele está te mostrando, poxa, resolve esse problema. Vamos olhar de frente para mim? Ei, olhe para mim. E o cara não olha. Olha, você vê isso claramente, você sai na noitada aí com a galera Sim, e vê como é que tá as pessoas hoje, né? A maioria quer tomar algum álcool para se desligar, né? Puta, trabalhei a exatamente. semana inteira e agora eu quero relaxar aqui, eu quero esquecer. O álcool vai me ajudar. Exatamente. Aí aí no primeira vez, quando você toma, bebe o álcool na primeira vez, você tem uma baixa tolerância ao álcool. Então ele Sim, vai te causar um efeito, vai te deixar legal, você vai ficar gostoso, aquela festa vai ficar da hora, pá. Mas dependendo do tempo que você vai ingerir naquele álcool, já não causa mais o mesmo efeito. Aí, na primeira não, vez, você toma uma dose e resolveu. Daqui a pouco sim, é duas doses e não vai resolver. Daqui a pouco é não. três doses, então, né, a noite inteira e não vai resolver. Até você ficar bêbado, prostrado, e aí você vai precisar sempre mais e mais e mais. A dose vai sempre aumentar. Essa é a questão. E Porque você, a gente fala assim que quando o vício é sempre assim, ou você aumenta a intensidade ou especifica a qualidade. sim, Né? Todo vício é assim, aumenta a intensidade ou especifica a qualidade, porque ele nunca será o suficiente. Vai chegar um momento que a sua dor não tem como suprir. E aí eu vou ter que buscar de novo, de novo, de novo. Entendeu? Então, quer dizer, aí vai te tornando escravo. Mas aí você vê que toda escravidão, ela tem um verniz de liberdade. sim, Toda escravidão tem um verniz de liberdade. Quando você fala assim, não, vou beber que eu sou livre, meu. Eu quero mais me divertir mesmo. Só é, que, em contrapartida, você vê que nitidamente que ele está ficando escravo daquilo ali. sim. Porque Está virando escravo. ele se apegou naquilo para ter É, a tal liberdade, né? entendeu? Aí que nem o cara fala assim, não, eu sou livre, vou catar a mulherada mesmo, tem que catar as minas, não sei o quê, pá. Sim, Depois, no dia que uma delas engravidar ou causar algum problema, a vida dele tá marcada para sempre. Para sempre, porque filho não é por um tempo, é para sempre. sim. Né? Não, O filho é para sempre. Entendeu? cara, Aí você, pô, mas eu nem gosto daquela mina, mas agora você tem um problema com ela, você tem um laço com ela eterno. sim. Eu Por mais que você não tava, queira, que não goste dela, você tem um laço com ela eterno. sim, Né? E você renova, porque ela, além de ter um laço afetivo que acaba sendo eterno, você tem sim, um compromisso financeiro que vai sugar a sua prosperidade, sim. vai sugar aquilo que você poderia estar canalizando para uma família equilibrada, né? A sua Vai ser energia sempre toda vai vai ser para outra outro sombra lugar. na sua vida. Então, quer dizer, É, cadê a liberdade? eu Então, quer tava dizer, conversando. eu falo, os revolucionários vendem a liberdade e entregam a escravidão. Vende a liberdade e entrega a escravidão. Ele não entrega a liberdade, entrega a escravidão. O cara É, sempre está escravo, é um né? mundo hoje de falsas liberdades, né?
Eu estava conversando Exatamente. com o rapaz outro dia, ele entrou num grupo lá nosso, onde eu participo, né, de leitura da Bíblia lá, Sim, sim. e um outro senhor levou ele, né, e ele estava aflito lá, celular na mão, e não conseguia prestar atenção na leitura, né? Cidade, Aí né? Cidade. depois eu conversando com ele, aí eu fui entender a história dele, né? Que Uhum. ele se ajuntou com uma mulher lá, a mulher era mulher, ele deu toda a vida dele de a vida moderna, né? Todas as senhas da vida dele ele deu para a mulher gerenciava tudo e ele só trabalhava, e era ele que colocava o dinheiro, né? E era ele que tinha energia para colocar o dinheiro e ela que administrava até o dia que ela meteu o pé, ele viu que ela estava com outro, aí isso acabou com a vida dele naquele momento, né? Ele ainda está Uhum. vivo ainda, mas aquilo destruiu ele perante o que ele imaginava, né? Toda É. aquela ilusão que ele tinha de que aquela mulher ia ajudar ele, ia fazer tudo por ele, né? Porque quando eu Uma conversava visão, com né? ele parecia, ele era uma pessoa muito rancorosa, né? Putz, eu apostei tudo, eu abri a empresa para ela, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele não conseguia largar disso naquele momento, né? O cara fica amargurado, né? É o que a gente fala Fica. assim, eu tava falando para um cliente meu essa semana. A vida do homem, até uma cliente, né, que estava atendendo essa semana, ela falou assim, a Hum, vida do ser humano, ela, se você for resumir, ela tem que ter um tripé, né? Tripé é aquela três perninhas, sim. né? E esse tripé, faltou uma perna, Ah, desequilibra, né? Fica mango. Imagina aquela banquetinha que tem três perninhas ali. Você tirou uma, ela manca. E quais são esse tripé da vida humana? Você fala assim, primeiro, a espiritualidade, né? Esse sim, trato com Deus. Então, esse amor à verdade, esse amor, essa aliança com Deus. Depois, é a sua vocação, o seu trabalho, a sua questão profissional. Ela tem que estar bem, bem resolvida também. E depois é sim, o afetivo, né? Essas três coisas. E esse afetivo não é só, eu falo assim, não é só às vezes só a mulher que você quer como esposa ou o homem que você quer como marido, mas é também às vezes os relacionamentos que você tem ali mais próximo de você, uma amizade genuína, sincera, com né? Porque às certeza, vezes a né? pessoa fala assim, ah, eu não me casei, mas eu tenho bons amigos, amigos sinceros, não é aquele monte de amontoeira de amigo que sai só uma balada. É amigo que tá É, ali mesmo se você não tiver mais nada, ele ainda tá com você, sim, né? Isso te é amigo, ajuda a levantar. né? É mesmo fazer, não é aquele amigo que só tem, "Ai, você tem um dinheirinho ali para me arrumar, um troco ali, meu, eu tô precisando de uma grana, você não pode me adiantar algum, não. Não, é aquele que tá, mesmo quando você não tem mais nada a oferecer. Esse é um amigo. Você pode dizer que é um amigo que ele está por você, Sim, né? A gente tem, a gente tem essa coisa da amizade só vamos dizer assim, é pelo que você bagunça, tem né? a oferecer, É, né? Ou então pela sua funcionalidade, né? Pelo que você pode ofertar, né? É sim, aquela troca, né? Pô, o que que ele pode me dar em troca, né? A é, partir do momento, eu acho que o verdadeira amizade ela nasce quando você já não tem mais nada para oferecer, sim. né? Por É isso que a gente só fala assim, você mesmo. então eu falo assim, esse tripé ele é fundamental. Então, é o emocional, o espiritual e o profissional, que é o que vai, né, direcionar a sua vocação, o que que você nasceu para ser. Sim, Aquilo que você é, nasceu para ver. Se você não tiver esse tripé, ou você trabalhava, que nem nesse caso desse rapaz, né, que a mulher resolveu ir embora. Às sim. vezes você trabalhou tanto para suprir a questão material, mas não estava presente, Não, também. né? Às vezes eu vejo que nem homens que trabalharam a vida inteira, negligenciaram a espiritualidade, negligenciaram a família, Sim, aí só trabalho. Então abria mão de festinha de aniversário, não estava com filho, não chegava cansado, já saía de novo, vamos trabalhar, aquele trabalho que importa. Ergueu um patrimônio. Ele ergueu lá um patrimônio bom. O cara tem dinheiro, o cara tá bem. Aí fala assim, poxa, o filho é desnaturado, né? O pai dá de tudo para ele. Peraí.
Nem sempre, tem que olhar um pouquinho além. Às vezes, ele só trabalhou, ele só deu coisa, só deu presente, mas não estava presente. Não foi por acaso que o filho se transformou no que é. Entendeu? E Aí você é que vê eu falo assim, muitos. se você não trabalhou o tripé, os resultados não mentem. E quantos Né? casos a gente não ouve falar, né, de que, putz, o cara perdeu o emprego, ou faliu, e a vida do cara acaba, né? Às vezes ele prefere tirar até a vida É, porque não é, tinha aquela, esperança mais nada. é aquele fato, eu acho que eu falei com você, né? Mesma coisa o cara que quando ele foca todo o potencial da vida dele só no trabalho, Sim, né? Aí chega, não, agora se aposentou, encerrou tua carreira. A vida dele acaba junto. sim. Né? Que eu falei daquele senhor que batia o cartão dentro do boteco, bebendo, 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 ficou cego e a diabetes foi lá nas alturas e morreu, né? Batendo cartão no boteco, dia e noite, porque o sentido da vida ficou ali no copo de cachaça. É, Então é é, aquela. Depois que ele já tinha perdido tudo, aquilo lá amortecia, anestesiava um pouco da dor dele, era um copo de cachaça, ele ficava naquele boteco horas e horas e horas do dia. você vê como a construção hoje da sociedade moderna, né, que dizem que é moderna, mas de moderno não tem nada, É, não deu certo. leva a pessoa, principalmente o homem, né, a fazer um curso ali qualquer ali que dizem para ele que dá dinheiro. Aí É, depois que ele não fez deu certo. aquele curso, ele vai trabalhar num trabalho do qual ele acha que vai pagar ele bem, mas nunca paga, né? Porque trabalho. Se você não faz algo que vai te fazer próspero, ele também não vai te dar muito dinheiro, né? E depois disso o cara se aposenta e aí ele construiu o quê? Nada na vida, né? Às vezes até construiu, mas só materialmente, né? Mas ele Sim, está destruído materialmente, emocionalmente. mas Então ele está destruído. materialmente Aí, acaba, né? aí quando ele já está velho, aí começa a Sim, experimentar a solidão, né? sim. Como não teve, nos primeiros anos não cultivou aquela proximidade de unir a família, deixar um legado. Que a gente fala assim, hoje não se tem legado. Né? A Não, maioria dos pais, eu falo, eu até tiro por mim, às vezes o meu filho não quer fazer o que eu faço. Mas onde é, foi que eu errei? A gente não deixou um legado. A gente não sim. trabalhou para deixar um legado, ensinar os filhos a amar e servir a Deus. Então a gente vai colhendo os frutos. Aí os resultados não mentem, Não. né? Então quando você aí quando eu estava falando também nesse mesmo caso do tripé, eu estava falando com uma cliente minha, ela falou assim, poxa, mas tem tanto filho desnaturado. Eu falei, tem filho desnaturado Eu tenho ou pais assim. resultados dos pais que não foram, não souberam cultivar isso, porque é isso que acontece, Sim. né? Se a gente não tiver, se a gente não tiver esse trato, né? Eu falo, novamente o tripé. Aí chega aquele velho, aí você olha aquele velhinho abandonado, fala assim, nossa, será que não tem ninguém por ele? Vai É. puxar, puxa um pouquinho ali o passado. Às vezes você vai ver, não foi bom pai na juventude, Cara, eu né? me lembro, você falando disso de velhinho, eu me lembro de uma cena que eu nunca mais esqueci. Jornal, né? Passa aquilo que quer, né? É, Mostra- Mostrando um senhor morando sozinho na casa, ele todo, né, tudo é. cagado. Aí o E, pessoal faz um sensacionalismo em cima daquilo, né? mas assim, não fala a real história, né? E mesmo não tem nem como você contar toda a história também, né? Mas Não tem. como o cara conseguiu chegar naquele ponto de estar vivendo num lugar onde ele não consegue nem se limpar, né? Mas E, chega. Qualquer um de nós pode chegar naquele estado, e- né? Eu, assim, a notícia é que qualquer um de nós pode chegar num estado desse. sim, Mas aí a vida é o que a gente constrói, sim, né? O que você vai construir? Às vezes a gente só pensa no hoje. A gente não constrói relações que vão durar, né? Que vão para até depois. Por isso que eu falei assim, a amizade é aquela que perdura até quando você não tem mais nada para oferecer, sim. né? É isso mesmo, cara. É Porque você você. perdeu a utilidade, porque vai chegar um momento na vida que nós perdemos a utilidade, a funcionalidade, né?
Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu gosto do fulano, eu gosto de estar lá com o Wesley, porque o Wesley é um cara legal, poxa, toda vez que eu estou na casa dele, ele me oferece um banquete, a gente toma uma cerveja, a gente faz um churrasco, é uma coisa maravilhosa, poxa, a casa dele é muito agradável, mas em determinado momento ele não pode mais me oferecer isso, É, né? acabou, né? Não posso mais oferecer esse bem-estar. Ou então é um cara desenrolado, faz mil e uma coisa. Daqui a pouco o Wesley não pode mais fazer mais isso. Os anos passaram, foi envelhecendo e já não dou mais conta de fazer as coisas que eu. Sim, Aí as pessoas começam lá, aí isso vai rareando, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Determinado momento da vida você olha assim, mas eu estou sozinho. sim, Cadê fulano? sim, Ninguém tem mais paciência de querer te ouvir, de querer falar mais com você. Entendeu? Essa é a realidade da vida. sim. Né? Por isso que a gente tem que construir coisas, laços que realmente durem, coisas que realmente valem a pena. E a gente vê pelo que a gente está vendo hoje, o cenário que se levanta diante dos nossos olhos, é que vai ser bem pior nos próximos anos. Né? A gente vai Sim. ter. Eu falo assim, por isso que eu estava vendo uma propaganda Hum. de um spa para idosos. Eu Ah, falei assim, olha o negócio do futuro aí, olha. Porque a gente, a maioria das pessoas tem um filho ou não tem nenhum, é, né? Antigamente, às vezes, eu sou de uma família que disse, eu sou mãe, tenho eu e mais quatro irmãos, olha né? só. Quando meu pai precisou de atendimento médico, meu pai precisou fazer uma cirurgia de remoção de próstata, bexiga, umas coisas em 2021, nós Hum, nos revezamos no sei. hospital com ele. Né? Foi logo depois, ainda estava na época da pandemia ainda, né? Então tá tudo uma questão, era uma questão chata por causa É, cheia de restrições, burocracia. mas a gente se revezava. Agora imagine, quem não tem nenhum, né? Como é que vai ter que se adaptar? Né? Porque assim, a idade vai chegar para todos, Sim. Não né? mudou, Hoje não você fala, mudou nada. O não, ser eu humano não sozinho, não quero ninguém, eu sou autossuficiente. Mas e amanhã? Daqui a você alguns 10, 20 ou 30 anos, você vê né? como a sociedade engana, né? As pessoas se Sim. enganam na Vendem sociedade. a liberdade e entrega a escravidão. É E isso que eu acha falo. Vocês que. ainda vão vender, vendem a liberdade, né? Não, você é livre para ver sozinho. Né? Na hora que você ficar debilitado, você fica escravo de alguém, de algum sistema, de alguém que tipo, alguém que você pague, né? Para você. Aí você, se você tiver dinheiro, ainda tá bom, né? Agora, se você não tiver nem isso, aí lascou. Você Né? vê E que eu as estava pessoas. vendo E nesses uma coisa que o milhares meu de. mentor fazia, falava muito mesmo, e falava, ó, às vezes você fala assim, ele falava assim, ó, meus pais eles não cuidam muito da saúde, então eu tenho que trabalhar, ser próspero, ter algum dinheiro para pagar o plano de saúde deles no futuro, porque vai sobrar para nós, porque eles vivem muito mal. Assim, na questão de não estar nem aí, come o que quer, faz o que quer, não tem atividade física, come porcaria a rodo. Então, assim, já que não adianta falar, então eu vou ter que cuidar de mim para poder cuidar deles. Sim, e você vê, eu estava vendo um tempo atrás milhares de vídeos que tem por aí. Algumas mulheres já passaram de uma idade de ter filhos e elas falam, putz, quem vai cuidar da gente, né? É, E é bem isso aí, né? Porque depois olha, que chega a conta, as pessoas se arrependem daquilo que fizeram no passado. olha, e eu falo para você, se você conversa com as pessoas aí, principalmente quem tá sozinho, né, ou quem já viveu aí uma jornada da vida, já está chegando na velhice, uma das maiores queixas que eu escuto é a Uhum, solidão. A sim, solidão dói. Eles fazem, eu já ouvi falar assim, já vi gente falar assim, a solidão dói. Eu não sei, graças a Deus eu não senti isso. Não uhum, senti, mas eu já ouvi gente falar que a solidão dói, né? E deve doer, sim. Eu não duvido disso, porque quando você está numa casa, hoje até hoje eu vejo que as pessoas estão em casa e sozinhas, estão sim, com gente com os filhos, porque você vê, os filhos estão com o celular na mão, né? O celular tá ali, vai tá é, lá, tá bom, mãe, tá bom, né? Falando, mas tá nem olhando para a cara da mãe.
E isso a tendência é piorar. sim. Tendência a piorar muito. Então as pessoas ficam. O padre Léo falava isso em 2000, e acho que em 2002 ou 2003, Ah, quando eu fazia parte da renovação carismática, ainda ali na Canção Nova. o que 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 o ele padre falava? Léo. Você conhece, não sei se você conheceu esse padre Léo. Eu já ouvi falar, mas eu não Ele lembro. Não já é lembro. falecido, já é falecido. Ele faleceu, teve um câncer e faleceu. Acho que Mas esse padre Léo, ele não era nas pregações. As pregações dele eram muito interessantes, muito boas. Assim. Ele tinha um ar cômico, sabe, meio cômico para tratar dos assuntos. sei. Mas ele já falava, naquela época não tinha tanto celular, era mais Ah, televisão, era mais outras coisas. Ele já chamava a atenção que as famílias eram famílias. Se ele tivesse vivo nos dias de hoje, ele ia falar assim: isso se confirmou, porque o celular viram ilhas. sim, Então, cada um na sua ilha. Então, você pode estar com um monte de gente, daqui a pouco todo mundo saca no celular, ninguém está falando mais com ninguém. Está todo mundo falando com todo mundo, mas não está falando com quem está ali na frente. tá na Né? sua ilha. Teve uma, teve uma pessoa que falou que conheceu aqui Leila, já foi no retiro do Padre Léo. ela foi no retiro dele. Eu tive algumas vezes lá na Canção Nova e tive a satisfação de fazer de ouvir algumas pregações dele assim ao vivo, né? Ao vivo. Mas mesmo isso que a gente está falando, né? A pessoa passou de uma idade, não teve filhos, mas não é perdido, a vida não acabou também, né? É, Então, por isso que eu falo assim, aí é a questão assim, a gente fala assim, há aqueles que nasceram para o casamento e há aqueles sim, também que têm um apostolado como solteiros, sim, né? Tudo Deus sabe para onde vai direcionar na vida. Mas assim, se você, às vezes você viveu, você não se casou, não teve, mas se você teve uma vida abundante nesse vários campos, né? sim. Quando você deixou um legado, você construiu algo, né? Tanto é que tem religiosos que vivem vida consagrada e são solteiros, né? Estado de vida de solteiros, mas vivem a vida religiosa, né? Sim, Ou pessoas realmente que se dedicam a algo e preferem não se casar. Mas ali, naquele meio, você percebe que Deus suscita bons amigos, boas amizades que vão uhum. perdurar até o fim da vida. Né? E, e essas E essa pessoas vão construção que prestar, vai até o fim da vida, que muitas vezes vai ser o seu amparo na velhice. Né? sim, Eu e vejo essas muitas pessoas, pessoas que às vezes assim, viveram solteiras a vida inteira, mas nunca se sentiram sozinhas, nunca se sentiram desamparadas. sim, Entendeu? Então não é uma regra. Tudo depende daquilo que você está construindo. sim. E essas pessoas têm total capacidade de prestar um bom serviço para a sociedade Sim, ali, para o sim. meio onde ela vive e ser reconhecida, né? Como você falou, está deixando um legado, né? Não é simplesmente, eu vou ter uma porrada de filhos também e não vou contribuir com É nada no desenvolvimento. ser pai ausente, né? Ou a mãe não está nem aí, não adianta nada encher também a casa, né? Encheu a casa, Então, mas encheu a casa sem nenhuma qualidade, sem nenhum cuidado, sem nenhum trato. Aí não adiantou nada, né? não, Ter muitos, mas não ter o cuidado com eles, não resolveu. Né? sim. Não sabe o sentido da vida. Ô, Mas Cássio, assim, você vê que o erro de finalidade, o erro do sentido, nos causa assim, um prejuízo enorme, né? E aí, ao longo da vida, a gente precisa o quê? Procurar terapia, procurar mentoria, procurar esses caminhos que é para redirecionar a gente no sentido, sim, né? Porque a gente tem um sentido, tem um mundo, tem uma ordem, tem, como assim, tem uma finalidade para a qual a gente veio a esse mundo. E quando a gente perde essa finalidade, fica tudo bagunçado. A gente começa a repetir as mesmas coisas, a vida fica sem sentido. Às vezes vem depois, ao longo da vida, vem a solidão, vem a tristeza, vem essas angústias. Mas em sim, determinado momento, a gente precisa parar, né? E olhar de frente, aquela sombra que nós falávamos agora há pouco. E sim. essa sombra,
E é onde ele fala assim, aí é onde entra o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho como terapeuta, como mentor, é de fazer com que as pessoas comecem a olhar de frente novamente, né? Sim, Olhar o seu problema de frente e falar assim, aonde que eu posso, o que que eu posso resolver? Olha essa sombra de frente, sim. Ô, né? Cássio, a gente já chegou a 1 hora aí já de Passa conversa. rápido, hein? Passa, Passa passa. rápido, irmão, né? Tá na hora de parar já, né? Dá aí só um lembrete aí para a galera aí que a gente está desenvolvendo um trabalho aí para ajudar, né? Principalmente homens. Você já atende o público feminino, né? Mas a gente está É, pensando aí. eu sou Pode falar? terapeuta de comportamental. A gente Sim, trabalha lá com a metodologia das 10 travas mentais. E, e assim, essa metodologia é a forma mais assertiva para a gente chegar nas raízes dos problemas. Né? sim, Eu acredito que é a forma mais assertiva. E quanto aos homens, a gente faz, eu tenho um trabalho que eu já faço há mais tempo, já quase 3 anos, que com um rapaz aí que tem o vício de pornografia e masturbação, sim. né? Tem um vício seríssimo aí então já trabalhei com alguns, até rapaz, ó, tanto homens solteiros quanto casados com esse vício. É um vício seríssimo que tem aí destruído casamentos, principalmente, porque enquanto o cara não se dá conta que o mundo virtual também é traição, né? É, Então é um momento de começar a dar uma atenção para essa questão aí. No meu Instagram, lá na bio, tem o link do grupo Recomeço, que é o grupo que é o grupo dos rapazes. Quem sim. quer ali lutar e quer ir travar essa luta contra a pornografia e a masturbação, tem lá no meu perfil do Instagram tem o link do grupo. Certo. Vou Muito clicar lá e bom. entrar direto no grupo. Então, aliando ao Cássio aí, eu entro também com todo o conhecimento que eu tenho, né, na área agora de desenvolvimento masculino e também análise, né, um pouco do perfil Isso é ali bom das demais. pessoas, né? Mas a pessoa, ela não sabe muito bem, pô, por que que eu faço aquilo, por que que eu sou bom nisso, por que que eu tenho certas reações, né? Analisar o perfil, a pessoa se conhecer é muito bom, né? A pessoa saber, putz, eu sou bom em ficar sentado pensando. Mas se a É pessoa uma fica o dia inteiro andando, ela não sabe que aquilo está desgastando ela não tem a capacidade para ficar o dia inteiro andando. O negócio dela é sentada pensando. Então, e tem vários perfis, né? Estou dando só um exemplo, né? As pessoas. Engraçado, Wesley. Quem tenha. Quando eu faço o teste de trava das pessoas e da trava da procrastinação, que é uma das 10 travas mentais da procrastinação, a Sim, pessoa não é aquela pessoa que ela é travada nesse sentido porque ela faz muitas coisas, mas não faz o que tem que ser feito. Então ela busca isso, coisas, subterfúgios em muitas atividades para não fazer aquilo que ela realmente precisa. sim, Né? E, às vezes isso já aconteceu comigo. Às vezes eu preciso gravar um vídeo, fazer um vídeo, eu fico arrumando outra coisa. Não, vou ler um livro, vou fazer outra coisa, vou ligar para fulano, vou falar no WhatsApp. Mas vai lá gravar um vídeo, ô infeliz, vai lá gravar seu vídeo. E aí seu procrastinador, ele enrola, enrola, não, eu quero fazer isso aqui, é só pegar e fazer. Bota a câmera ali e grava. E não grava. Né? E então a gente está unindo essa expertise aí do Wesley, né? Vamos ver se a gente vamos desenvolver aí um trabalho com os homens, né? Unindo aí as nossas forças, né? Tem sim, muito a sim. aprender com o Wesley também, o Wesley tem aí a Não, sua bagagem de mentor, e a a gente vai gente, tentar fazer um trabalho aí mais assertivo aí com os homens. sim, é, eu tenho um foco masculino, né? Se eu puder ajudar algum caso feminino, eu ajudo também, não tem problema nenhum. Mas hoje eu foquei o meu foco no masculino é porque o homem é a base da sociedade, né? Então, se eu não conseguir
ajudar o homem hoje, não adianta também eu falar assim, eu vou ajudar só mulheres, né? E as mulheres depois vão querer buscar homens fracos, né? E isso Os não homens vai. podem. Sim, se a gente Vamos querer conseguir buscar os resgatar um fortes. pouco dessa força aí. Ô, Cássio, então, você quer falar mais alguma coisa aí? Eu quero agradecer a oportunidade, que Deus Sim, possa nos fortalecer nessa, como diz, nessa trincheira, né? Porque hoje trabalhar com masculino é você entrar numa trincheira, sim, porque não, eu já não é tive a fácil. experiência, né? Muitas vezes até algumas pessoas até interpretam de maneira errônea essa coisa, achar que, tá pendendo só pro lado masculino. Não, mas a gente precisa realmente resgatar o masculino, né? Precisa resgatar essa fúria masculina, esse ímpeto masculino, né? E a É, gente tem que ensinar, né? Tem que sim, ensinar os homens. Então eu agradeço ao Wesley aí por essa oportunidade da gente estar conversando hoje, né? Esse será uma de muitas, se Deus quiser. sim, sim. Vamos fazer Devido várias. eu peço muito, eu uso muito, eu como católico pela graça de Deus, sempre eu acredito que o glorioso São José é a nossa referência quanto patriarca, né? Patriarca São José é o patriarca de nós homens, nós pais de famílias ou futuros pais de famílias, né? Que ele nos oriente, nos guie e nos interceda por nós. É um modelo de pai, né? Que Isso devemos seguir. é fantástico, é fundamental. Bom, então eu também agradeço aí a todo mundo que compareceu aí. E quem vai assistir também isso aqui gravado, depois a gente vai começar a postar aí Bom, nas muito bom. redes. E até vamos marcar as próximas aí, cara. Se Deus Bom, quiser, vamos ficar com vamos mais, encerrar. pelo menos daqui uma semana ou 2 semanas saem novidades aí A novamente. gente, a gente vai bolando aí. Bom, Se vamos Deus quiser. encerrando aí e até a próxima. Obrigado, Wesley. Fique com Deus. Falou, pessoal. Obrigado, gente.